Estamos aqui com mais um Risco no Ar, hoje dia 13 de fevereiro, falando sobre o coronavírus, de novo, mais um ponto importante. Então a notícia que nós temos aqui para trazer para vocês, uma outra dinâmica nossa, seria dizer para vocês o seguinte, que os 34 brasileiros brazucas foram resgatados hoje não, chegaram domingo vindo de Wuhan, foram na verdade pegos na última quarta-feira, em 2 aviões, chegaram bem, nenhum foi infectado, né? Estão tranquilos em relação a isso e ficarão de quarentena 18 dias. Ponto importante que não só eles ficarão de quarentena, mas toda a equipe que participou da operação de repatriação, ou seja, médicos, enfermeiros e os pilotos. Isso é um ponto importante que faz, na verdade, uma prevenção. Cabe lembrar a vocês que no Brasil não temos nenhum caso registrado, temos apenas 11 suspeitos hoje, até o dia 13 de fevereiro, e o Brasil continua ainda no nível 3, né? Grau máximo aí do alerta, o que eu considero, na verdade, um grande exagero. Por que um grande exagero? Porque nessa situação o governo pode decretar a qualquer momento a interdição ou a suspensão das atividades. Do meu ponto de vista, um alerta excessivo, tá certo? Embora autoridades internacionais, como o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, o Tedros Adhanom, ele reitera que a condição da ameaça global do novo coronavírus, que foi rebatizado ontem com o codinome aí de novo do Covid-19, né? O COVID-19, o mundo deve acordar e considerar esse vírus como inimigo público número 1, disse ele, tá certo? Lembrando que só deverá haver uma vacina no ano que vem e que isso é um alerta para o público em geral, ou seja, tem que ficar atento, tem que ficar alerta, ou seja, as empresas, a população tem que ficar atenta em relação a isso. As empresas têm que ter um plano pandêmico em relação a isso. Notícia de hoje, do dia 13 de fevereiro, né? A China mudou a sua metodologia, ou seja, em relação a isso, o número de casos do coronavírus subiu para 59.800 mortes, na verdade, tá certo? Desculpe, 59.800 infectados, 60 mil infectados e somam 1.300 mortes na realidade. Esse crescimento está ligado ao quê? A troca que eles fizeram da questão da infecção, que não passa mais uma questão de laboratório, e sim a uma tomografia computadorizada. Então isso é um ponto importante em relação a isso. Eles mudaram a metodologia em relação a isso. O que isso significa para nós aqui? Que na verdade, no levantamento anterior de quarta-feira, eram 44.700 e houve um aumento de 33,87, um aumento extremamente relevante, ou seja, de 59.800, que foi hoje registrado, se nós tínhamos aí na quarta-feira, ontem de ontem, 44.700. O crescimento está ligado a essa mudança de metodologia. Agora não é mais necessário esperar a comprovação do exame laboratorial para detectar o vírus, e sim os sintomas e, na verdade, a tomografia computadorizada. Por que isso daí? Porque teve gente que faleceu apenas com a questão da tomografia computadorizada. Então, segundo o Reuters, na verdade, né, na província de Hubei, na verdade, havia permitido que as infecções fossem confirmadas com o exame de RNA, que poderiam levar dias para serem processados. E o RNA, ou seja, o ácido ribonucleico, carrega informações genéticas que permitiam a identificação do organismo como vírus. Identificava ele de maneira positiva, né? Uma maneira inconteste. Mas a província começou a usar a tomografia computadorizada, que é mais rápida e revela infecções pulmonares, para confirmar e isolar os casos mais rapidamente, segundo a Comissão de Saúde de Hubei. Esse novo procedimento de diagnóstico pode explicar o salto do número de mortes, como é falado hoje e na verdade estratificado pelos especialistas da área. Presumidamente há mortes que aconteceram com pessoas que não tiveram diagnóstico do laboratório. Isso foi confirmado pela China, mas tiveram uma tomografia computadorizada. Então isso é um ponto importante. O novo exame por tomografia está sendo usado apenas em Hubei, disseram as autoridades. E houve também a troca das autoridades chinesas no meio do surto. Então isso também é um ponto importante. A mudança da metodologia dos casos suspeitos do coronavírus na China foi anunciada na noite de quarta-feira, 12, hora de Brasília.
e ocorre dia após o governo chinês anunciar essa troca devido que a falhas no combate no avanço do surto. Ou seja, a China, o governo chinês, não estava concordando com a eficácia, tá certo? E eficiência do combate em relação ao surto. Tanto é que estava soltando várias notícias para tentar minimizar, inclusive, a queda do seu desempenho econômico, para não levar o mundo aí uma paranoica em relação a uma futura recessão. Segundo a mídia estatal chinesa, houve centenas de demissões, investigações e advertências em Hubei e outras províncias, informou a BBC. Foi tirado do cargo, por exemplo, o secretário do Partido Comunista Chinês para a Comissão de Saúde de Hubei, província cuja capital, Wuhan, é o epicentro da nova doença. O vice-chefe da Cruz Vermelha local, Zhang Qin, perdeu o cargo por abandono do dever. Gravíssimo isso na concepção chinesa, na gestão das doações feitas a Hubei. Ele foi advertido dentro do partido e sofreu uma punição administrativa. Vai saber lá qual tipo de punição que é, né? E no início de fevereiro, o vice-chefe do Departamento de Estatística de Wuhan também foi retirado do posto após ser acusado de violar regras importantes na distribuição de máscaras. Ou seja, senhores, o que nós podemos concluir sobre isso? No Brasil, nós estamos numa situação tranquila, tá certo? Mas, a qualquer momento, infelizmente, podemos ter ou iniciar o surto. Então, a recomendação nossa da Brasiliano Interrisc é que as empresas mantenham-se alerta, tenha, na verdade, um plano pandêmico, né? Sempre à mão, certo? Onde você vai estar levantando as suas funções críticas, as pessoas chave em relação a isso e principalmente repassar quais são as medidas preventivas em relação a isso. Ponto fundamental: viagens internacionais para a Ásia, nosso ponto de vista, com medida preventiva, suspende até que o surto tenha uma queda, né? Segundo especialistas, o pico do surto ainda vai acontecer. Então teremos ainda um aumento aí de infectados e, infelizmente, um aumento de mortes. Senhores, risco no ar, era isso que a gente queria falar para vocês após praticamente 2 semanas que nós falamos aí quando surgiu o coronavírus. A gente volta depois para falar sobre outros assuntos. Muito obrigado.